Muito boa tarde. Está de regresso a Praça do Município, depois de mais de um mês de ausência, devido às eleições legislativas. Do passado domingo não realizámos programa, mas estamos de regresso com os deputados municipais em Évora. Esta semana participam no programa Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, Paula Deus, do PS, e António Gavela, do PCP. Não contamos com a presença do Luís Caldeirinha Roma, que não conseguimos contactar nestes dias. Ora, vamos avançar já, como habitual, para as notas de abertura. É o Diogo Vasconcelos a começar, 2 minutos, notas de abertura do Diogo. Boa tarde, Diogo. O que é que lhe apraz dizer neste início de programa? Olá, boa tarde a todos, meus companheiros de painel, aos nossos ouvintes da Diana FM, este regresso aos programas semanais da Diana FM. Ora, eu só tenho 3 notas muito rápidas sobre a região e sobre a Câmara de Évora. Primeiro, para dar nota de estarmos todos ansiosos à espera do orçamento do município, que ainda não saiu e que estaria talvez na altura de pôr cá fora. Noutra nota, tenho também aqui queria deixar aqui um sinal aos 20 anos do Alqueva, que comemora esta semana 20 anos, o grande lago do Alentejo, que transformou a nossa paisagem e a nossa produção agrícola, e na altura foi muito criticado e dizia-se que não enchia e que não fazia, que não acontecia, e acho que hoje em dia já chegámos à conclusão que precisamos, com a seca que aí está, precisamos não de uma, se calhar de 2 ou 3 alquevas para resolvermos esta questão dramática das alterações climáticas e da falta de chuva que se agrava de ano para ano, e parece que o nosso governo continua à espera de alguma coisa. Também dar nota de uma grande operação levada a cabo pela polícia semana passada contra o tráfico de droga na nossa região, com 20 e tal pessoas presas, que foi um desmantelar de uma rede muito grande espalhada pelo região todo do Alentejo e por Setúbal, e que é uma coisa positiva, que combater o tráfico de droga e a criminalidade na nossa região. São estas 3 notas que eu tenho de abertura. Obrigado. Muito bem, foram as notas de abertura do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Avançamos agora para Paula de Deus, do PS. Boa tarde. Boa tarde. Bom ano a todas e a todos os ouvintes. Ainda não nos tínhamos encontrado em 2022, aos meus companheiros de painel. Como imaginam, hoje estou especialmente feliz porque estou a comemorar a vitória do Partido Socialista, mas não faz parte das minhas notas de abertura, foi só um ponto prévio. Como notas de abertura, curiosamente, eu partilho preocupações que já aqui foram manifestadas. A primeira é com o problema que está a atingir todo o país e não só, que é o problema da seca, e com repercussões no abastecimento de água às populações e na agricultura, não é? Tanto na produção nas culturas como no gado. E este é um problema muito preocupante e já tinha falado dele num dos últimos programas, a propósito da importância dos compromissos internacionais em matéria do clima, e o anterior governo manifestou e avançou com alguns passos nesse sentido, mas a verdade é que isto é um problema internacional e só vai lá assim, e de facto as fronteiras estão muitas vezes nas nossas cabeças. O coronavírus vai mostrar isto, e este problema das alterações climáticas é uma evidência disso mesmo. Portanto, manifestar esta preocupação com a importância da cooperação internacional para vários domínios, entre eles este das repercussões que tem, nomeadamente em Portugal. E, nesta senda, reconhecer a importância da construção da Alqueva. De facto, a Alqueva permite-nos ter abastecimento de água, regadio, abastecimento para o gado até ao momento, e não se prevê que venha a constituir um problema grave no Alentejo, mas
não sendo especialista na matéria, limito-me a acompanhar e, portanto, não quer dizer que não venha a haver problemas. De qualquer forma, não são os problemas graves que já está a acontecer noutras zonas do país, e isso deve-se precisamente ao investimento que houve em Alqueva. Demorou muito, celebram-se de facto 2 décadas da construção, e orgulho de fazer parte de um partido que teve a iniciativa de o lançar, teve a oportunidade de investir na sua construção, e portanto esta é a minha, de facto, mensagem, eu diria, de alívio por termos a Alqueva e não estarmos neste momento a padecer os problemas que outros territórios estão. A outra questão, curiosamente, tem a ver de facto com a grande preocupação com o tráfico de seres humanos. Gostamos muito de ouvir falar contra os migrantes, um país que é de migrantes, e quando sabemos que hoje em dia, e antigamente não era noticiado, mas hoje em dia a migração leva à exploração, das piores formas de exploração do homem pelo homem, que é a escravatura. E foi desmantelada como já aqui também foi dito, uma rede de tráfico de pessoas, pessoas essas que têm esperança, acreditam nestas pessoas, nestas empresas que os tentam trazer para a Europa. A verdade é essa, é para a Europa, que ainda é uma perspectiva para esta gente de civilização, é uma oportunidade de uma vida digna, e depois são barbaramente escravizados. E aqui uma palavra de reconhecimento para as polícias que trabalham nesta área e que vão conseguindo desmantelar estas redes, porque não é fácil. E esta é outra nota que quero fazer, é de facto a importância da vigilância que existe a nível local, e não só, mais uma vez falamos de cooperação nacional e internacional, em matéria de tráfico de seres humanos, e que não estamos imunes a ele também. E vou terminar só com a ligação às organizações que cooperam com as forças policiais. A região Alentejo tem a Associação para o Planeamento da Família, a APF, através de uma equipa, que é a EM, que é precisamente a equipa que a quem é solicitado apoio para colocar depois estes homens, neste caso era a rede abrangia de homens adultos, trabalhadores que eu tenho conhecimento rurais, e para lhes dar apoio, para os tentar colocar em habitações, em abrigos, protegidos de outro tipo de perigos. E a APF tem uma rede de parceiros a nível regional, que faz parte de organizações públicas e particulares, e de facto é muito importante esta concertação nestes vários níveis. Gostaria que ela não existisse, significava que não existia tráfico, mas infelizmente existe, felizmente esta rede foi desmantelada. Muito bem, as notas de Paula de Deus do PS, e agora concluímos com as notas de abertura do António Gavela do PCP. Boa tarde. Boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da Praça do Município. Vamos recomeçar mais umas semanas de debate que pensamos que possam ser úteis para que fiquem mais esclarecidos relativamente ao que se passa na cidade e na região. Tenho 3 notas. A primeira é felicitar o eiburense José Cabeça, que o Comitê Olímpico de Portugal validou para participar nos Jogos Olímpicos de Pequim na modalidade de ski cross country. Vai participar nos 15 km de estilo, digamos, é uma situação inédita até no país, e queria felicitá-lo, digamos, por isso. Uma segunda nota era referir que o esforço pela aprovação da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027 continua, e no próximo dia 4 vai ter lugar a apresentação do primeiro dossiê do Bidbook sobre os objetivos e, digamos, a estrutura da candidatura da Capital Europeia da Cultura, que já foi entregue. No fundo é já um documento de avanço, um primeiro documento de avanço, que para poder ser avaliado na expectativa que temos de que passemos à chamada shortlist, que será divulgada a curto prazo. Um terceiro aspecto tem a ver com o Partido Comunista Português, que está a comemorar os 100 anos este ano, e que no próximo dia 12 de março vai ter no Teatro Garcia Rezende um espetáculo que engloba cerca de 80 a 90 participantes na poesia popular, na música,
na multimédia, que contam-nos um pouco da história do PCP no Alentejo, desde a luta pelas 8 horas até, digamos, à questão da terra. É um espetáculo que são 4 espetáculos, um em cada distrito do Alentejo, e que dia 12 é em Évora, e cuja entrada é livre, e quem quiser poderá, dentro de poucos dias, reservar o seu bilhete, portanto, no Teatro Garcia Rezende. São estas as notas que tinha. Obrigado. Muito bem, vamos falar sobre as eleições legislativas do passado domingo, com o PS a garantir maioria absoluta. No distrito de Évora, no círculo eleitoral de Évora, o PS também foi o partido mais votado, conseguiu renovar os mandatos de 2 deputados. A diferença no círculo de Évora foi a mudança de deputado do PCP para o PSD. Ora, Diogo Vasconcelos, sobre estes resultados, por onde é que gostava de começar? O que é que acha mais importante agora que passaram 3 dias das eleições? O partido do Diogo foi um dos derrotados da noite, perdeu a representação parlamentar, mas quero falar sobre a vitória do PS, o que é que se deveu, se foi a direita que falhou, se foi o voto útil a funcionar. Qual é a sua opinião? É um assunto que eu não estou com muita vontade de falar, mas, mas vamos lá tentar aqui dizer qualquer coisa sobre isso. Ora, para já, ponto número 1, eu acho que é uma vitória retumbante do primeiro-ministro António Costa, que contra tudo aquilo que eu gostava que fosse verdade, na realidade revela-se um político extremamente hábil e conseguiu, portas e travessas, passar a mensagem ao povo português que a chumbo do orçamento era na realidade culpa do PCP e do Bloco de Esquerda. As pessoas engoliram essa versão. O PCP e o Bloco de Esquerda não se conseguiram explicar sobre porque é que chumbaram o orçamento, sobre os 6 anos que levaram a aprovar orçamentos e as medidas negociadas constantemente postas de parte pela governação socialista. Não se conseguiram explicar. O António Costa conseguiu fazer uma capitalização de voto útil à esquerda que nunca tínhamos assistido nos anos mais próximos. À direita, o António Costa foi muito hábil também a abanar o fantasma do Chega e da extrema-direita e de tudo aquilo que isso representa, que ele tenha estado coligado durante 6 anos com o Bloco, que é a extrema-esquerda. Portanto, também não dá para um lado, não dá para o outro. As pessoas, eu acho que tiveram medo e foram votar os eleitores de esquerda foram votar no PS. O Rui Rio adotou uma tática mais ao centro, que não trouxe os resultados esperados, claramente. E a direita e o Rui Rio foi derrotado em toda a linha. Houve muito voto de novos votantes, que é uma coisa interessante. Houve muita gente a votar, mais de 300 mil votos, se não me engano. Maioritariamente à direita, portanto, dos novos partidos à direita, no Chega e na IL. O CDS foi vítima daquilo que o partido andou a fazer a si próprio durante 2 anos. Nós temos projeções há 2 anos atrás de votação de 1,8 ou 1,9 em janeiro, quando foi o Congresso. E tivemos 2 anos, em vez de 2 anos a reconstruir o partido que estava ferido, tivemos 2 anos em lutas internas perfeitamente fratricidas, de uma fração que se recusou a aceitar a presidência do Francisco Rodrigues dos Santos como legítima, porque não era aquilo que eles queriam. Portanto, nós assistimos a esses espetáculos verdadeiramente deprimentes dentro do CDS, desde jornadas parlamentares que serviam de ataque ao líder do partido, e não de ataque ao governo de António Costa, que era o que devia ser inteligente e fazível, e mais outras situações que eu não vou estar aqui a comentar,
mas que levaram a que, na realidade, o CDS ficasse sem representação parlamentar. Isto para nós é, como é óbvio, além de ser uma enorme desilusão e uma enorme tristeza, é de veras preocupante, porque ficamos, na realidade, sem uma direita moderada à esquerda à direita do PSD. E a IL não é uma direita, não é direita, a IL é um partido que só em Portugal consideram um partido de direita, porque não é um partido de direita, é um partido à esquerda, ao centro, à direita em muitas coisas, na parte económica, com toda a legitimidade, não estou a criticar a IL, acho que fazem a sua vida e o Chega a mesma coisa. Agora, na realidade, Muito bem. ficamos sem um partido à direita moderada europeia que vai fazer muita falta, mas eu espero que o CDS recupere e espero que volte a haver CDS ao nível que devia haver. Muito bem, já E é voltou o isso. Diogo, enfim. Os meus parabéns ao Partido Socialista. Estou um bocado aqui, assim. À Paula, principalmente, que é a representante do Partido Socialista aqui. Muito bem, já volto ao Diogo do CDS-PP, enfim, para mais uma outra questão. Perguntava a Paula Deus, ficou surpreendida com esta vitória e sobretudo com a maioria absoluta do PS? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada pessoa que votou no Partido Socialista. Quero agradecer a cada pessoa que votou no Partido Socialista, porque veio a confirmar aquilo que vinha sendo a tendência manifestada em vários fóruns, nomeadamente relativamente a várias áreas, e de que é expoente máximo, mas expoente máximo não é o único, mas é expoente máximo. A forma como se combateu a pandemia e a vacinação, e que mostra a forma responsável como o Partido Socialista consegue gerir uma crise imprevisível. Portanto, havia sinais de que as pessoas de facto estavam apoiavam o PS naquilo que tinham sido as suas decisões. Eu própria tive a oportunidade de dizer no último programa que fizemos algo muito semelhante a isto que estou a dizer agora. Na altura, pronto, referiram o meu entusiasmo e tudo isso, mas não era uma questão de entusiasmo, é uma questão de nós também lermos aquilo que são os sinais que as pessoas nos dão. E as pessoas davam um sinal de respeito pela governação do PS em várias áreas, ainda que com problemas e com dificuldades. Eu salvaguardo sempre isto, mas a verdade é que as pessoas davam esses sinais. Chegados a dia 30, as pessoas manifestaram-se e confirmou-se aquilo que vinham sendo os sinais. É que de facto as pessoas consideraram que o PS vinha fazendo a melhor gestão possível com a conjuntura que temos vindo a atravessar, e que é uma conjuntura muito difícil. As pessoas deram um voto de confiança para o PS continuar a governar como tem governado. Claro que sempre na expectativa do PS governar melhor. As pessoas, no fundo, tiveram um governo durante 2 anos, tinham um programa eleitoral, conheceram o orçamento que foi chumbado e disseram: nós queremos que este partido seja o partido que vai continuar à frente dos desígnios de Portugal para ultrapassar esta crise, porque é o partido que está melhor preparado. E esta é a mensagem das pessoas. Tudo o que não seja isto é subestimarmos o eleitor, dizermos que os eleitores agem por medo, dizermos que os eleitores agem pelas mais variadas motivações, que não são aquelas do seu sentido de responsabilidade e de um voto refletido, é desvalorizar as pessoas. Da mesma forma que eu posso ficar, e aí sim fiquei surpreendida com o voto na extrema-direita, mas esse voto também existe. As pessoas que votaram, seja por que motivo foram, votaram. Claro que tenho pena que em Portugal exista um tal número de pessoas que vote num país de extrema-direita, mas elas existem.
E, portanto, relativamente ao Partido Socialista, aquilo que nós temos que ter é muita humildade em aceitar esta votação e, neste momento, estarmos e continuarmos a estar à altura da confiança que as pessoas depositam em nós. Esta é a missão do Partido Socialista, é um partido de esquerda moderada, é um partido de diálogo, é um partido que neste momento tem, como já vi aí em alguns slogans, a responsabilidade absoluta de fazer o melhor, dialogando com as outras forças políticas. E termino com uma palavra para o CDS, que não elegeu nenhum deputado na Assembleia da República, aí sim fiquei surpreendida, e não estou a dizer isto de forma irónica, fiquei surpreendida de facto, aliás, como todos nós acho que ficámos, mas também é um sinal que o próprio CDS terá que ler, mas não me compete a mim fazer aqui esse tipo de reflexão. E relativamente ao PCP e aos outros partidos, não estão aqui, não vou pronunciar sobre eles, não estou hoje no painel, mas relativamente ao PCP, é um país... O quê? Não, aos outros partidos, o PCP vou pronuncio e quero também cumprimentar, não quero cumprimentar, porque a democracia também é sinal de respeito, existem vários partidos e independentemente de nos demarcarmos em termos ideológicos, mas temos que, é-nos exigido a capacidade de ouvir e dialogar e de também respeitar e manifestar solidariedade, no caso concreto do PCP, por um partido que faz 100 anos, faz parte eu quando digo pré-história não é pejorativo, mas faz parte, portanto, da história, melhor dizendo, também de Portugal, contribuiu para a democracia, tem o seu espaço, não é aquele em que eu me revejo, não é aquele em que o Partido Socialista se revê, consideramos que é um partido já um bocadinho passadista para o século XXI, mas isso é uma questão que não nos compete avaliar, simplesmente, por isso é que nós não somos do Partido Socialista, não é? Mas quero ainda assim cumprimentar, porque é um partido que, enfim, viu a sua votação diminuir expressivamente, mas pronto, isso é, enfim, é uma Já agora, questão... deixe-me fazer uma questão antes de passar a palavra ao António Gavela. Acha que o PCP e o Bloco de Esquerda foram penalizados por terem chumbado o orçamento na Assembleia da República? Eu diria que não é matéria de opinião, é uma evidência. Então, se as pessoas... Não, se o PCP e o Bloco de Esquerda caíram em bloco, é porque caíram em bloco, atenção. Houve uma queda vertiginosa de dois partidos que têm-se mantido com um eleitorado relativamente baixo, mas relativamente consolidado, mais para cima, mais para baixo, mas têm-se mantido. E, portanto, se o eleitorado PCP e do Bloco, e foi o eleitorado PCP e do Bloco, não votou no PCP e no Bloco. Foi um cartão vermelho que passaram, porque as pessoas preferiam claramente um governo do PS e garantia e de estabilidade do que não terem viabilizado o orçamento. Nós podemos fazer todas as narrativas, podemos dizer que o António Costa foi muito hábil, mas estamos a subestimar as pessoas. O voto é único e intransmissível, e a partir dos 18 anos as pessoas têm a capacidade de se autodeterminar e de expressar em liberdade o seu voto, de forma confidencial. E, portanto, aquilo que nós temos que ler é que o eleitorado destes dois partidos os penalizou. Tanto que, ainda que já tivessem descido nas autárquicas, foi uma surpresa, por exemplo, em Avis. E em quantas freguesias de Évora? Quantos concelhos de Évora? Nós ganhamos as autárquicas em Mora, é certo. Mas nunca pensámos ganhar como ganhamos. Em Reguengos perdemos, mas vejam só quantos votos é que tivemos em Reguengos, ou em Mourão, ou em todos os concelhos. Uns PS, mas outros CDU, ou em Montemor. Portanto, o eleitorado destes partidos disse, pá, assim não.
permitam-me a expressão assim, assim não, o pá não é nesse sentido, mas não queremos que mudem de nível. Queremos que estejam à altura dos compromissos, da estabilidade que o país precisa. E esta é a leitura que é possível fazer. Muito bem. Factual, nem é de percepção. Muito bem. António Gavela, é a sua vez. António Gavela, do PCP. Como é que analisa estes resultados? Então, é assim, no fundo, estas eleições têm origem numa crise fabricada pelo PS de António Costa, em total sintonia com o Presidente da República. O PS apresenta um orçamento para ser chumbado, para se livrar dos compromissos que tinha com o PCP e tentar obter uma maioria absoluta. Dramatiza e responsabiliza o PCP pelo chumbo do orçamento. E é factual, o orçamento que o PS propôs não tinha qualquer medida em termos da resolução dos problemas dos portugueses, sobretudo nos salários, no Serviço Nacional de Saúde, e até o aumento de 10 euros das pensões só estava previsto para agosto. Por isso o PCP votou contra. O PS utilizou os avanços sociais dos 2 anos só como seus, mas eles não estavam no seu programa eleitoral e só avançaram por proposta e pressão do PCP. Há 4 questões que para nós explicam os resultados eleitorais. E afirmando já à partida que a CDU assume, e não podia fazer outra coisa, que teve um mau resultado. Portanto, isto mas há que ter em conta a responsabilização do PCP pelo chumbo do orçamento e pela crise, que foi habilmente feita pelo PS. Por outro lado, afirmar a necessidade de um governo estável, depois pedindo a maioria absoluta, assente numa questão que era o medo de uma maioria de direita no Parlamento. Portanto, a bipolarização construída entre o PS e o PSD e a caça ao voto útil. Há aqui um aspecto importante que é, na última semana, as sondagens deram um empate técnico durante toda a semana, e o resultado final foi que o PS ficou 13% à frente do PSD. Isto é, e as empresas de sondagens, ainda nenhuma veio assumir o erro que cometeu. Portanto, houve empate técnico, 3 a 4% de diferença até sexta-feira, quando os resultados finais deram uma diferença de 13% de votos do PS em relação ao PSD. Isto, de facto, é curioso. Houve aqui várias formas de manipulação do voto dos portugueses que foram... O que é evidente é que os portugueses, o PS ganha, porque os PS não querem a direita no poder. Ficaram fartos da troika e não querem mais esse tipo de situação. E sociologicamente, Portugal é assim. É evidente que houve maiorias do Cavaco Silva, Passos Coelho, é evidente, são factuais, mas em termos sociológicos, de facto, o povo português, digamos, ainda tem presente o que passou. A CDU tem um mau resultado neste contexto, não é? Mas há sinais preocupantes já em relação a esta maioria absoluta. Ontem o António Saraiva, da Confederação da Indústria Portuguesa, numa entrevista na Antena 1, veio dizer que estava muito contente com esta maioria absoluta do António Costa, que tinha dito em governos anteriores, no anterior governo do PS, que estava refém do PCP para ter os orçamentos aprovados. Agora, com esta maioria, tudo mudou. Isto é, os baixos salários, as privatizações, o Código de Trabalho já pode ser tratado com políticas mais à direita. Foi aquilo que o António Saraiva ontem disse com todo o desafogo para que eu o quis ouvir. No Distrito, a tendência foi a tendência nacional. Dramatização, bipolarização. Não foi possível, de facto, passar a ideia de que no Distrito de Évora estávamos a eleger 3 deputados e não um primeiro-ministro. Não foi possível passar isto. Mas, António Gavela, deixa-me fazer uma pergunta. A mensagem do PCP e no fundo também do Bloco de Esquerda, de que o PS criou esta crise política ao apresentar uma proposta de orçamento que sabia que os 2 partidos não iam aceitar, dá a ideia que essa mensagem não passou para as pessoas? A mensagem não passou porque ela teve, digamos, foi orquestrada de tal forma que, de facto, o que
apareceu na comunicação social e reproduzida N vezes, não era as causas. Olha, ainda ontem eu ouvi na SIC um debate a jornalista que acompanha os trabalhos na Assembleia referiu que o PS tinha responsabilidades porque o orçamento, de facto, não tinha elementos suficientes, como foi dito posteriormente. Ela ontem referiu isso, mas, de facto, nós, independentemente de passar ou não, nós não podíamos desistir da verdade, e foi factual. E referir aqui a um aspecto, isto matematicamente não é demonstrável, mas aquilo que o PS aumenta no distrito, curiosamente, é aquilo que a CDU e o Bloco de Esquerda baixam no distrito, são 6.300 votos. É evidente que houve pessoas, até do PSD, que nos vieram dizer que iam votar na CDU por causa do João Oliveira, mas pronto, mas isto vale o que vale, mas é curioso esta questão. Portanto, e entretanto o PSD mete o deputado digamos, nesta relação de aumento do PS, que não consegue meter os 3 deputados como era seu objetivo pelo distrito, e, portanto, é uma situação que temos. Agora, o problema é que o histórico, e vou ser muito rápido já, nos últimos 2 anos, os deputados do PS pelo distrito foram pouco vistos. Isto é, quem continua a defender a construção do novo hospital? Quem continua a defender no distrito o reforço do Serviço Nacional de Saúde? Quem continua a defender que a ferrovia Sines-Caia garanta o transporte de mercadorias e passageiros? Quem continua a defender o IP2, a conclusão do IP2 e do IC33 e as outras coisas do distrito? O que foi conseguido deve-se em grande parte ao trabalho na Assembleia da República e ao trabalho travado e a luta do PCP. O PCP está cá e vai continuar a lutar, e há outras formas de lutar sendo deputado, pela defesa do distrito e pelos direitos das populações. Portanto, estamos, digamos, descontentes, naturalmente, e tememos que a maioria que o PS, se o PS cumprir, vamos ver se o orçamento que o PS submete à Assembleia da República é de facto daquilo que o António Costa andou a mostrar nos debates, ou se de facto ele já leva alterações. Ficamos à espera. Muito bem, vamos fazer só uma segunda ronda sobre o resultado das eleições, ainda para falar sobre questões que ficaram por falar, mas uma segunda ronda muito curtinha, tem de ser mesmo de 2 minutos. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, na sua intervenção não falou sobre o Círculo de Évora. Não, eu fiquei muito surpreendido com a derrota com a não eleição do João Oliveira. Estando, obviamente, os antípodas da política que eu defendo, acho que era um deputado que fazia falta à Assembleia da República, nomeadamente a defender o Distrito de Évora. Eu sou muito cético neste sistema eleitoral em que nos encontramos, porque na realidade repara-se que depois os deputados vão para a Assembleia da República e esquecem-se um bocado do onde é que foram eleitos e porque é que foram eleitos e quem é que os elegeu. E eu não posso, quer dizer, eu escrevi um artigo até no Diário do Sul que reflete isso. Nós temos deputados do PS, 2 deputados, que estão há 6 anos no governo, com o Hospital de Évora a ser orçamentado e cativado todos os anos por esse mesmo governo, e continuamos com isso, e nunca vimos um deputado dar um murro na mesa, romper uma disciplina partidária, fazer uma coisa qualquer do género, porque na realidade o nosso sistema dá muito pouca representatividade aos eleitos. Eu não estava à espera que o João Oliveira saísse. A minha aposta até era um para o PS, um para o PSD e um para a CDU, ou eventualmente 2 para o PS e um para a CDU. Mas na realidade a Sónia fez uma boa campanha, foi eleita, parabéns à Sónia, obviamente, e o PS concentrou o voto útil em grande força
A Évora é muito ingrato para os pequenos partidos, para o PS, para o PSD, desculpa, para o CDS, nomeadamente. Porque realmente uma pessoa sente-se muito inútil a votar num partido desses aqui no Alentejo. E é uma questão que nós quisermos atentar à saúde da nossa democracia, devia ser revista nesta legislatura. Muito bem. Paulo de Deus, do PS, o que é que ainda falta falar sobre as eleições? Dizer que de facto as pessoas sentem que é inútil votar no CDS, porque senão o CDS não tinha tido a votação que teve. É porque as pessoas sentem que é inútil, por isso votaram no PS. Se as pessoas sentissem que era útil votar em partidos mais à direita ou mais à esquerda, tinham votado, não votaram. Agora, estar aqui a ouvir malhar nos deputados do PS, quando deviam era estar a fazer, neste momento, um retiro espiritual, CDS e PCP, sobre o facto de terem tido a quebra abrupta nas eleições e no Alentejo não terem tido os resultados que atingiam, que queriam atingir, é no mínimo estranho, porque se os deputados do PS, durante os 4 anos, não lutaram pelo Alentejo, então como é que temos o novo hospital? Então como é que temos a ferrovia a ser feita? Então como é que temos extensões de centros de saúde feitos? Então como é que temos investimentos a vária ordem? Não vou aqui perder os 3 minutos a dizer isto, os 2 minutos, também quero dizer aqui uma outra coisa, porque muitas vezes as pessoas não têm oportunidade, até por falta de tempo, de conhecer os resultados. O PS obteve votação iguais ou superiores a 45% nos concelhos de Landroal, 54% de Borba, 53,8% Portel, 49,3% Redondo, 47% Reguengos, 47, não, aliás, peço desculpa, concelhos de Landroal, sim, 54%, vou retificar, Borba, 53,8%, Portel, 49,3%, Redondo, 47%, Reguengos, 45,9%, Estremoz, 44,9%, e obteve ainda uma subida de 6% em Mora, portanto teve mais 13%, em Arraiolos também teve mais 10,5% uma subida, em Landroal também teve uma subida de 9,5%, em Montemor de mais de 7,6%, em Borba de mais 7,3% e Vila Viçosa mais 6,4%. Malhar é malhar o próprio PC, se quiser, nos seus, e o CDS nos seus e nas suas. Não nos deputados do Partido Socialista, porque o que está feito não é preciso dar murros na mesa, nem é vez de dar murros na mesa. É preciso, de facto, ter uma estrutura de influência, e é isso que o deputado Capola Santos e o deputado Norberto Patinho fizeram durante estes 2 anos, e eu tenho a expectativa que vão continuar a fazer, porque é essa a missão do Partido Socialista nos estudos. Não são palavras ditas, são palavras que eu concretizo, que eu procuro normalmente dizer as coisas com alguma base, às vezes pode ser as minhas convicções, mas com adesão à realidade. E, portanto, acabei de dar aqui números. Muito bem. Se me enganei em algum, também o corrigirei se caso preciso, for necessário. António Gavela, do PCP, a última intervenção sobre este resultado das eleições. 3 notas. Referi que o PS já era maioritário no distrito, por isso tinha 2 deputados eleitos e a CDU tinha 1, portanto, penso que aqui temos de ter discursos objetivos. E, de facto, os deputados do PS não estiveram em parte nenhuma do distrito de Évora durante estes 2 anos. De facto, foi a pressão do governo que obrigou a que coisas fossem feitas. A história da ferrovia, a história do hospital, a obra do hospital está parada. Vamos lá ver. Os deputados são do PS, e que o PS é que governa. Não, os deputados não fazem nada, Paula. Onde é que estão? Onde é que contar com as populações? Isso é o ponto 3, que é sobre o Parlamento. Nós podemos entrar em diálogo, não sei se é esse o objetivo. Não, eu estou a dizer que espaço de diálogo. não foram vistos. Eu vou deixar o António Gavela falar e depois, como é evidente, poderei responder. Não vou Então não me interrompa, está bem? Peço desculpa, não vou mas como o ataque do PS não foram vistos a defender os interesses das populações. Estiveram no Parlamento. Praticamente sempre. E, de facto, quem levou... Não, as questões
dos problemas, as superintensivas, quem é que andou a contactar as populações que estavam com os produtos tóxicos que o PS deixou alargar as culturas intensivas para o Alentejo todo, que obrigam que as pessoas vão de máscara para poder sair de casa? Quem é que levou, quem é que contestou? Quem é que levou a questão de Odmira, que não é do distrito de Évora, mas aspectos, quem resolveu a questão do hospital de Évora que estava em ruptura durante a pandemia em termos de quem capacidade de resposta. De facto, não vimos os deputados do PS, mas pronto, o PS ganhou, esperemos que consiga concretizar aquilo que a Paula de Deus está a dizer, que é defender os interesses do Alentejo, dos alentejanos e devolver a dignidade a estas populações que tão carentes estão de respostas ainda. António Gavela, se me permite, até parece que a CDU esteve no governo. Convenhamos, que a CDU se agarra a tudo aquilo que pode para demonstrar o que não conseguiu demonstrar aos eleitores e que levou que as pessoas não votassem na CDU nas eleições de 30 de janeiro. Não fizeram pelo justo trabalho de casa, fizeram muito, mas as pessoas não perceberam aquilo que andaram a fazer, que a CDU andou a fazer. Relativamente ao PS, os deputados que estão lá e que novamente foram eleitos porque o mandato foi interrompido, têm a magistratura de influência para no sítio certo, que é o Parlamento, e não vamos desvalorizar o Parlamento, fazer o trabalho que têm que fazer. E a verdade é que o trabalho que se faz resulta de um partido, e esse partido é o Partido Socialista. E o primeiro-ministro sai do Parlamento. E, portanto, António Costa foi eleito agora, vai assumir funções como primeiro-ministro, vai ser acompanhado naquilo que é a execução do programa de governo e que vai decorrer do programa eleitoral de perto pelos deputados do Partido Socialista, um dos quais até vive em Portela, um dos quais até vive numa zona rural perto de Évora. São pessoas que conhecem o distrito, que conhecem bem as pessoas, que estão ligadas à sociedade civil. E, portanto, façamos honra, e eu vou só terminar, eu vou fazer aqui, e faço questão de manifestar o meu absoluto respeito pelo Capola Santos e pelo Norberto Patinho, assim como não quero deixar de manifestar o meu respeito pelo João Oliveira, que gostaria que tivesse sido eleito, porque tem sido uma pessoa esforçada e que tem feito o seu melhor. Infelizmente, não foi suficiente para ser eleito. Diogo, temos agora de compensar aqui um bocadinho, tem de ser mesmo 30 segundos, ou não quer dizer nada? Eu só quero dizer à Paula que nós não temos nenhum hospital, Paula, não está lá nada, está lá um buraco que talvez tenha lá agora uma máquina e um tipo a peneirar. Não há hospital. E há 6 anos que está orçamentado e há 6 anos que não é feito. E o Norberto Patinho e o Capola Santos não trouxeram hospital nenhum para cá. Portanto, vamos lá aqui Ora, temos de avançar. Só outra coisa. Também não se via obra todos os dias e o PS nunca desistiu. Vamos avançar. Não, mas não me digam que temos hospital, nós não temos nenhum hospital. Há 6 anos que vocês orçamentam um hospital e o cativam. Há 6 anos. Estamos nisto. Vamos falar do hospital noutro programa e peço imensa desculpa, mas temos de cumprir o nosso horário. E por isso eu propunha que avançássemos para o tema do Diogo. Quero falar do sistema eleitoral. Diogo, pergunta o seu tema que nos traz é uma pergunta, é se temos um sistema eleitoral justo. Acha que não temos? Eu acho que temos que rever o nosso sistema eleitoral. Eu acho que nós estamos no interior a perder cada vez mais pessoas e serviços e representatividade. Portanto, o Alentejo inteiro, de uma ponta à outra, elege 8 representantes para a Assembleia da República. Pronto, é a população que temos, é deriva das políticas de concentração de gente no litoral, de abandono progressivo do interior, a que temos sido sujeitos desde o 25 de Abril até agora.
Mas pronto, mas isso, mas o problema não é com essas políticas. A questão é uma pescadinha de rabo na boca. Quanto menos representatividade temos, menos voz temos no Parlamento. Menos voz temos no Parlamento, mais os lugares não são usados para defender as regiões. Eu acho que temos que dar mais voz ao interior do país. Temos que reformular o sistema eleitoral, temos que pensar como é que um voto no PAN, um voto no Bloco de Esquerda, um voto na Iniciativa Liberal, um voto no CDS em Évora pode ser contabilizado, porque há muita gente, e toda a gente que aqui está sabe que é verdade. Embora a Paula venha dizer que não, que as pessoas votam todas no PS de consciência e são socialistas desde o berço. Não é verdade. A esquerda, Diogo, muita da por amor de Deus, esquerda, diga isso aos cidadãos que vota, votaram no PS, é ofensivo. vota, o quê? Não, mas eu digo isso, não tem Ou problema tenho uma nenhum em venda. dizer. Há Há alguns muita dos pessoa, nossos partidos que há muita disseram ponham pessoa uma no venda, mas votam Alentejo, no PS. há muita Mas pessoa não que é esse o vota no caso agora, penso Alentejo, que eu. vota, que Bem-vindo à vota porque democracia não tem na no realidade interior, não maneira de é? ver o voto que expressa na sua força política de eleição. Imaginemos, para falarmos aqui da esquerda, uma pessoa que quer votar no LIVRE, em Évora. Vai votar no PS, porque se realmente um voto no LIVRE não tem realmente muito sentido nesta região, porque infelizmente elegemos pouca gente e nunca se irá eleger um candidato do Ou seja, LIVRE o que o Diogo na está a dizer é região. que só contam 3 partidos nas eleições legislativas. É PS, PSD e CDU. Só esses Na 3 nossa, conseguem eleger deputado em Évora. Na nossa região, sim, desde o 25 de Abril foram os únicos 3 partidos que Ninguém elegeram acredita, deputados vale a pena o para voto na Évora. CDU, peço desculpa, no CDS. Posso continuar a falar? Paulo, veja lá, posso, quer falar na minha É que o vez? Diogo Uh, estimula o tem, tem, contraditório tem, que pela seguir, falta tem, que seguir de escrever, consistência. tem que seguir escrever ao Largo do Caldas. Agora estamos com Peço as portas desculpa. abertas para novas entradas. Pronto, e o que é que eu digo? Eu acho que isto é uma proposta que o CDS tem em cima da mesa no seu programa eleitoral. Devíamos criar um círculo de compensação nacional que reunisse um número de deputados, sei lá, 10% dos deputados eleitos, por aí, uma coisa do género, que realmente pegasse nesses votos todos do interior e destes partidos pequenos que nos distritos com menos representatividade não têm eleitos e fossem contabilizados a nível nacional para um ciclo de compensação nacional que usasse esses votos para eleger que tivesse em conta a contagem nacional de votos que as pessoas têm, a contagem nacional dos votos. O que é que isso faria? Para já baixaria a abstenção. Há muita abstenção no interior do país e muita abstenção em distritos que elegem pouca gente. Há pessoas que não se dão ao trabalho de votar porque sabem que o partido deles não vai eleger de maneira nenhuma porque é impossível. Isso para já baixaria a abstenção, as pessoas teriam mais representatividade e fazia com que os partidos políticos olhassem mais para o interior porque sabiam que podiam vir votos e podiam, em vez dos 8 que elegemos, havia um ciclo de compensação nacional onde esses votos iam contar. Talvez tivéssemos um bocado mais de atenção. Eu sei que isto não interessa a ninguém, nomeadamente ao PS, ao PSD, porque são as pessoas que elegem nestes círculos do interior e, como a Paula diz, votam todos convictamente no PS e suponho que votem todos convictamente no PSD. Muito bem. À direita. Agora, eu acho que é uma questão é uma discussão que se devia ter e que estava na altura de começarmos a tê-la no nosso país e principalmente na nossa região. Gostava que os deputados da nossa região levantassem essa questão na Assembleia da República e que era para dar mais voz e mais representatividade às pessoas que votam nos distritos deles. E era isto. Paulo Deus, do PS, acha que é preciso mudar o nosso sistema eleitoral? Acho que é necessário repensar o nosso sistema eleitoral, definitivamente. É uma questão de democracia que está em jogo. Nós temos uma democracia com este sistema eleitoral muito desequilibrada do ponto de vista parlamentar. O território é
é um fator, já tem sido debatido várias vezes, que deve ser repensada a ponderação do território. Portugal, desde a década de 60, 70, que conhece a emigração do Alentejo pela pobreza que aqui se vivia. Portanto, isto não é uma coisa nova. E aconteceu o 25 de Abril, e em 2021 continuamos sem corrigir o sistema eleitoral de forma a que o território tenha um peso e não só o número não só a população. De facto, é necessário que este debate seja feito e que se avance com uma estratégia consistente para reequilibrar esta matéria. E não posso dizer isto de outra forma, nem com outras palavras. Mas há aqui uma questão que eu gostava de introduzir. É difícil pensar a reforma do sistema eleitoral dissociado da regionalização. Porque não é só a questão do número de deputados, não é? É todo o sistema institucional, político-institucional que temos em Portugal. E o facto de existirem mais deputados de regiões onde praticamente não há voz, não é que não exista uma estrutura de influência pelas pessoas que lá estão, mas a verdade é que é diferente ter 20 deputados ou ter 2, não é? Que é o mínimo que um distrito elege, são 2, ou ter 20, ou ter mais do que 20, como Lisboa e Porto. Estas coisas, de facto, quando se de organização interna dentro dos próprios partidos e entre partidos, que é importante que se diga, tem influência. E, portanto, não podemos continuar a deixar esta questão, a considerar esta questão uma questão menor. Isto não se faz só com os deputados, não é uma questão dos deputados, é dos partidos, de todos os partidos, e tem mesmo que ser repensada. E depois, associo à regionalização, porque isso, a reforma do sistema eleitoral não vai deixar de fazer com que as decisões sejam tomadas de forma centralizada em Lisboa e que o planeamento do país seja feito em Lisboa. Dir-me-ão, conhecemos várias teses, nomeadamente pessoas que vivem em Lisboa, ainda que tenham montes no Alentejo, de que Portugal é um país demasiado pequeno para haver regionalização, que isso aumenta os lobbies, aumenta uma série de outras coisas, tudo pejorativo. Mas há países mais pequenos que nós e que têm regiões. Aliás, a Europa é a Europa das regiões. Os fundos comunitários são pensados por regiões. O facto de Portugal ter regiões não é mais gente a ganhar dinheiro à custa da política. Temos que acabar com esse discurso altamente demagógico, não serve para ninguém, deixar de introduzir gatos e Zé Albinos nas campanhas e tornar a política um assunto mais sério. Não é que não seja existido de forma séria, porque as pessoas que fazem política, desde os autarcas de juntas de freguesia, a quem está nos órgãos europeus e quem está nos governos e no Parlamento, eu tenho como pessoas de bem. Mas, de facto, temos que, para o cidadão em geral, temos que credibilizar mais a democracia e temos que ter uma democracia mais próxima do cidadão. E isso faz-se com, ou pode contribuir para isso, a regionalização, porque nestas coisas, para mim, não há opções mágicas. Mas há vários fatores que podem confluir, de facto, para o desenvolvimento do país. Portanto, sistema eleitoral, sim, regionalização também. Muito bem. António Gavela, do PCP, qual é a sua opinião? A questão dos deputados só tem sentido numa lógica de aproximar os eleitores dos eleitos. Digamos, esta relação é fundamental. E eu percebo as questões que estão a ser levantadas e eu penso que vale a pena discuti-las, mas atenção, o PS e o PSD já tentaram avançar para a criação de círculos uninominais no país, num quadro de uma revisão constitucional que lhe daria mais poder ainda, isto é, que acabaria com os partidos mais pequenos, que ficariam quase sem representação parlamentar. Eu estou de acordo com a Paula, esta questão da regionalização é fulcral,
para definir o quadro de poder da região e do relacionamento portanto, instituir um poder que não esteja tão dependente do Parlamento, porque o que se fala muito, e já houve tentativas, portanto, que não concretizadas, de diminuir o número de deputados no Parlamento. E, digamos, e que só os partidos com representação parlamentar é que poderiam concorrer em termos dos círculos eleitorais. Digamos, isto é complexo porque impediria, digamos, o surgimento, dificultaria o processo democrático de surgimento de novos partidos, de valorizar o papel dos partidos mais pequenos, que podem ter na solução dos problemas, também têm direito, digamos, à sua expressão. Eu penso que é uma questão que vale a pena discutir, mas tendo em conta que, digamos, há no histórico já processos de tentativas de retirar ainda este processo de representação proporcional que existe, não é? Eu penso que estou de acordo com o que foi dito relativamente à criação, à compensação, de dar voz às populações e às forças que os possam representar, mas atenção, penso que não estejamos a abrir a caixa de Pandora para que, digamos, essa representação seja diminuída. Mas, de facto, sem regionalização, a situação que existe é dramática porque ficamos confinados, digamos, na mão digamos, nós e o interior do país, nós verificarmos, ele está todo, digamos, acantonado, digamos, numa situação dos dois grandes partidos que disputam entre si a eleição de deputados e pontualmente um ao outro que vai alterando de acordo com a correlação política. Mas pronto, eu penso que é uma discussão a ter, mas com cuidados de não perdermos o que temos. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer a vossa disponibilidade. Mais uma vez fizemos o programa à distância por causa da pandemia de Covid-19. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde. Muito boa tarde. Está de regresso a Praça do Município depois de mais de um mês de ausência devido às eleições legislativas do passado domingo não realizadas.